Olá pessoal, a paz do Senhor. Estou aqui para falar de Deus, para falar da palavra de Deus, e o tema da palavra que eu quero dizer hoje é sobre o perdão. Eu quero dizer da palavra do Senhor lá em Gênesis, no capítulo 33, e versículo 4, que fala sobre o perdão de Jacó e Esaú. Lá fala assim: então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Aqui a palavra do Senhor está falando sobre o arrependimento dos dois irmãos, que na verdade essa briga toda começou de quando eles eram bebezinhos. Quando Esaú nasceu primeiro, Jacó veio, segurou o calcanhar de Esaú para poder querer pegar aquele lugar. Então, pelo jeito da história, Jacó almejou sempre, na criancice, na adolescência, almejou sempre a ser primogênito. E teve um certo dia que Isaac quase morrendo, Jacó e a sua mãe Rebeca quis enganar Jacó para poder abençoar o primogênito. E aí ele enganou Jacó, enganou Isaac para falar que Jacó era Esaú. Colocaram pelos de carneiro para fingir que era Esaú, que Esaú era peludo e Jacó não. Então fizeram um monte de coisa lá para enganar Isaac, e Isaac foi enganado. Na hora da morte, na hora dele ir morar com o Senhor, ele foi e orou e abençoou Jacó. E tudo foi trocado por um prato de lentilhas. E aí o que aconteceu? Jacó pegou a primogenitura de Esaú. Então Esaú ficou muito enciumado e tiveram muitas contendas por isso, mas no final de tudo eles se encontraram, que é onde fala aqui em Gênesis, capítulo 33 e versículo 4, que eles se encontraram, então eles se abraçaram, beijaram e ficaram tudo de boa. Então quero dizer aqui que ele se arrependeu. Ele não teve mágoa do irmão em momento nenhum. Esaú teve mágoa de Jacó, mas Jacó em momento nenhum ele teve raiva ou mágoa do irmão dele. Por quê? Jacó era um servo do Senhor. Deus tinha escolhido ele. Então ele era diferente de Esaú. Então o que aconteceu? Deus trabalhou na vida dele, ele não teve mágoa, não teve rancor do irmão, que no final ali eles tiveram um encontro ali e se arrependeram de todos os pecados. Então o que eu quero dizer, meus amados e minhas amadas irmãs, eu quero dizer que o perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. O perdão é uma coisa que eu ouvi o irmão Francisco pregar na nossa igreja num tempo desse, que ele tinha uma contenda com, parece-me, cunhado dele, eu não lembro quem é a pessoa. Eu sei que ele vivia muito mal, um peso no pescoço, e enquanto ele falava eu fui voltando ao meu passado e pensando, gente, quantas vezes eu fiquei dessa maneira, quantas vezes eu ia para a igreja mesmo e pedir oração, irmãos, ora para mim, eu estou com peso no pescoço, uma dor nos meus ombros. Mas por quê? Porque eu vivia com contendas com as pessoas, tudo me magoava, tudo me entristecia. Então aquilo ali me causava mal para mim mesmo. Às vezes as pessoas nem sabiam que tinha me magoado, me entristecido, e eu estava ali guardando aquilo ali comigo, e aquilo ali só me fazendo mal, só, sabe, aqui fala que a palavra de Deus fala assim, ó, a falta do perdão é como uma pedra amarrada na perna de alguém, e é verdade, ela vem causando um peso, ó, que o arrasta para o fundo do mar. E é verdade isso. A palavra de Deus, ela não mente em momento nenhum quando ela fala assim com a gente. A falta do perdão, quando você não libera o perdão, é como se tivesse uma pedra na sua perna, ou como se tivesse um peso mesmo nos seus ombros, você carregando aquele peso o tempo todo. Eu vivia, quando eu vivia assim, qualquer pessoa me magoava, qualquer coisinha me entristecia, aquele ali, ó, eu estava sempre triste, estava sempre abatida. Sempre com aquele peso no ombro, e só Jesus pode tirar isso, mas através do nosso ato com Ele,
através do nosso ato de não querermos ser igual a Esaú, ficar guardando aquela mágoa ali por tanto tempo, querermos ser igual a Jacó, porque quando nós queremos ser igual a Jacó, a ser perdoadores, nós temos uma vida muito mais leve. Se Deus perdoou nossos pecados, que não foram poucos, hein? E se quisermos ser perdoados como Ele, que motivo tem para não perdoar o nosso próximo? Como é que nós queremos ter alguma intimidade com o Espírito Santo, profetizando, falando em línguas e também falando a palavra, se o nosso coração está magoado com o semelhante de Cristo? Olha só, como que Deus vai agir na vida de um cristão, que nós somos um cristão, nós não somos só um evangélico, um crente, não, nós somos um cristão da palavra do Senhor Jesus. Como que nós queremos ser um cristão, ter intimidade com o Espírito Santo de Deus, mas com o nosso coração contristado com algum irmão? Se vermos algum irmão, nós queremos sair de perto, ou se nós ver algum irmão que nos magoou, nós ficar triste com ele, não vamos deixar, não vamos alimentar este mal em nosso coração, não vamos alimentar. Eu tenho um irmão que está meio ressentido comigo, por motivos dele, só que eu já falei, eu não deixo de falar com ele, não deixo de amar, não deixo de orar por ele em momento nenhum, não, porque o motivo dele foi banal, que ele está triste comigo, mas não me atinge em nada, sabe por quê? Porque eu estou bem aqui dentro, não tenho um pingo de raiva, um pingo de mágoa, um pingo de tristeza. Quando eu vejo ele, eu falo oi, beijo ele do jeitinho de que quando ele era bem comigo. Então, a minha parte é liberado o perdão. Então isso o Espírito Santo de Deus agrada, ele agrada de uma pessoa que não tem mágoa nem tristeza com ninguém. E se verdadeiramente nós cremos que Cristo morreu na cruz pelo perdão de nossos pecados, como nós ainda temos algum ressentimento sem perdoar com o irmão? Olha aí, Jesus morreu naquele calvário, naquela cruz, para quê? Para perdoar nossos pecados. Quem somos nós para nos sentirmos ressentidos ou magoados com alguém e ficar aí de cara feia, de cara fechada, ou de mal com alguém? Que cristão é esse, meus amados irmãos? Que cristão é esse que fica de mal com alguém, sem falar com alguém? Isso não existe na palavra de Deus, isso não existe. Quem tem a presença do Espírito Santo de Deus não tem esse sentimento com nenhum irmão, porque o nosso irmão é a semelhança de Jesus Cristo, aquele que morreu lá no Calvário para perdoar nossos pecados. Quem somos nós para ficarmos julgando a atitude de uma pessoa? O nosso dever é fazer igual eu estou fazendo com meu irmão. Ele pode estar ressentido com alguma coisa que não teve motivo, mas em momento nenhum eu estou ressentida com ele. Em momento nenhum eu deixo de dirigir a palavra para ele, de amar ele e de orar por ele, pela família dele. Então é isso que nós devemos fazer, amados irmãos, é sentir amor um pelo outro e sentir sempre que algo que sempre em volta da gente tem sempre alguém que nos entristece, nos magoa. É aprendermos a ficar mais calado, a orar mais e perdoar mais. É aprendermos a não alimentar sentimentos do mal, do diabo, porque é o diabo que põe esses sentimentos em nossas vidas. É Deus, o Espírito Santo de Deus não quer isso. Então o diabo que coloca esses ressentimentos, essas tristezas, essas mágoas em nosso coração, e se a gente querer alimentar, vai ser isso aqui, vai ser, a falta de perdão é como uma pedra amarrada na sua perna. Você vai só afundar, de repente você deixa até de crer no Senhor Jesus. Às vezes é muito cristão, que se diz ser cristão, e às vezes larga, né? Fala, não, deixei de ir à igreja, eu deixei de ser crente por motivo do pastor ter me magoado, o irmão lá me tratou mal, eu larguei de ser crente por isso. Quantas pessoas largam de ir para a igreja por isso? Por quê? Porque alimenta um ressentimento que o diabo coloca no coração.
um sentimento de amargura, de tristeza, e que você vai alimentando, quando você vê, você já está afundado lá no lamaçal do pecado. Aqui fala no fundo do mar, mas você vai estar afundado lá no lamaçal do pecado, porque você vai desistir de ser um cristão. E o que vai acontecer? Você só vai pro pecado, só vai ter cada dia vida pior, mais tristeza, mais mágoas. Porque uma pessoa que eu nem imagino, meu Deus, como deve ser triste uma pessoa que serve ao Senhor, que tem a profissão de servir ao Senhor Jesus e um dia deixa. Deve ser muito triste, mas só larga por esses motivos que o Senhor aqui está falando aqui, porque a falta de perdão só nos afunda, porque vai só nos afundando, e a gente vai desistindo, de crer que o Senhor Jesus morreu lá naquela cruz para perdoar nossos pecados. E se verdadeiramente nós cremos que Cristo morreu na cruz pelo perdão de nossos pecados, como nós ainda tem algum ressentimento sem perdão com o irmão. Em Marcos 11, 25 e 26, lá fala assim, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está lá no céu, não perdoará os seus pecados. Olha só, a palavra de Deus fala, tem palavras aqui na Bíblia, que quando você está ressentido com um irmão, você nem dizimar na casa do Senhor você pode. Você sabia disso, meus amados? Nem dizimar, que é devolver a 10ª parte do seu salário para a casa do Pai, você pode, se você estiver com o coração magoado, entristecido com algum irmão. Então vamos, Senhor, vamos, meus amados irmãos, pedir que o Senhor Jesus venha tirar toda essa tristeza, toda essa mágoa que quer alojar em nosso coração. Que não venhamos deixar que o diabo entre em nossa mente, em nosso coração por nenhum momento. Vamos perdoar mais, vamos sentir mais amor pelo nosso próximo, não importa o que ele fez. A palavra de Deus diz que se alguém bater na sua face, que você dê a outra para bater, que venhamos ser cristão, que tenhamos coragem, sim, de chegar alguém bater na nossa face direita, nós oferecer a esquerda, bata também, porque nós somos cristãos, nós temos que ser a semelhança do Cristo que morreu naquela cruz por nós. Nós temos que ter diferença do mundo, porque senão não adianta nós ser cristão. A diferença do cristão não é só na vestimenta, não. Tem que ser nas nossas atitudes. Nós temos que ter mudança sim. E nós só temos quando estamos na presença do Espírito Santo de Deus, quando deixamos Ele agir em nossas vidas. Então, neste momento agora, eu quero orar para cada um de nós, para que o Senhor Jesus venha abençoar a cada vida. Senhor, nosso Deus e amado Pai, neste momento eu te agradeço, Jesus, por esta palavra que o Senhor colocou em meu coração, Jesus. Eu creio, papai querido, que essa palavra servirá para consolo, para correção, para alguns de nós, papai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha abençoar, Jesus, a cada irmão e irmã que estiver ouvindo este vídeo e vendo também, Senhor. Que o Senhor venha tocar nos corações que estão tristes, que estão magoados, papai, e que todos nós possamos saber que quem age em nossa vida é o Espírito Santo de Deus, e que nós temos amado o nosso próximo a cada dia, não importa o que ele faça, Senhor, não importa se ele bateu em nossa face, que venhamos dar a outra também para que ele venha bater, mas que sejamos humildes, Senhor, que sejamos perdoadores, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E é só a Tua graça, Senhor, só a Tua graça nos basta para que possamos ser um cristão verdadeiros. Em nome de Jesus eu te agradeço por tudo, meu Deus, em nome de Jesus, amém.